No vídeo de hoje, Cristo, um filósofo? Um texto escrito por Fernando Albuquerque Cavalcante e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1974. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Um homem diz que há mais de 25 anos lê a Bíblia Sagrada. E certo dia, após enfáticos comentários sobre alguns versículos lidos, disse: é uma filosofia. Caríssimo irmão em Cristo, você concorda com o que falou aquele homem? Prezadíssimo leitor, que conhecimento tem você sobre as Sagradas Escrituras? Comecemos, pois, a nos familiarizar com o termo. Segundo Pitágoras, matemático e filósofo grego, a palavra filosofia tem a seguinte significação: ninguém é sábio a não ser a divindade, mas é permitido ao homem amar a sabedoria, isto é, ser filósofo, do idioma grego philei. Trocando a significação etimológica da palavra filosofia por diversos enunciados de alguns dicionários da nossa língua, temos filosofia, ciência geral dos princípios e causas ou sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas, sistema de valores, força moral e elevação de espírito com que o homem se coloca acima dos preconceitos. Como vemos, a conceituação acima é meramente humana, e para atender ainda essa conceituação, referimos-nos ao doutor Hipócrates, que viveu no século V a.C., o qual dedicou-se em separar a medicina da filosofia, objetivando tirá-la da abstrata especulação da época para colocá-la na condição de um estudo racional. Sim, naturalmente, a filosofia não terá jamais um lugar seguro dentro das ciências exatas. Examinando-se cuidadosamente a Bíblia Sagrada, encontramos uma citação da palavra filosofia usada por Paulo na sua carta aos Colossenses 2:8, em sinal de advertência contra os falsos ensinos, que diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas palavras maravilhosas provam que o Senhor Jesus está excluído de qualquer linhagem de filósofos. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos 17 e 18, quando do discurso de Paulo em Atenas, lemos uma única vez a palavra filósofos. A situação, porém, era a seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Embora Paulo tenha sido chamado de tagarela, não foi tido na qualidade de filósofo. Outro sim. Sabemos que Paulo havia sido educado por Gamaliel. Este era fariseu mestre da lei. Atos 6:34. A Bíblia não o trata de filósofo. Como podemos compreender nas palavras acima, por mais privilegiada que seja a condição do filósofo, este é apenas um homem natural, voltado para as coisas puramente materiais. E para que não haja a menor dúvida a respeito da palavra de Deus, transmitida à humanidade pelos homens santos de Deus, esta verdade é homologada com as seguintes palavras: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, segunda de Pedro 1:20. Então, partindo do livro de Gênesis, encontramos o Senhor Deus prometendo à humanidade aquele que viria a ferir a cabeça da serpente. Gênesis 13:15. Sim, essa promessa se fazia necessária
pois o homem havia desobedecido ao seu Criador. Agora, a descendência de Adão carecia de um intercessor que promovesse a sua religação com o seu Deus e Pai, pois a partir daquele momento a espécie humana estava distanciada da glória de Deus. Ainda as próprias Escrituras nos revelam que Deus, de humildes pastores, fez grandes profetas sobre seu povo. No Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, lemos que Deus fez aliança com os seus servos, estabeleceu concertos, exarou estatutos e concedeu mandamentos. Não há jamais nenhuma citação de ensino ou tratado filosófico. Por exemplo, em Deuteronômio 34:4 está escrito: Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Observamos aqui que a rocha de que trata este versículo é a mesma rocha aludida nos livros seguintes. Salmos 118 e 22 e 23, Mateus 16 e 8, Mateus 21 e 42, Atos 4 e 11, 1 de Coríntios 10 e 4, Efésios 2 e 20 e 1 de Pedro 2 e 6. Buscando essas referências, começamos a sentir grande alegria no fundo da alma, pois aquele que viria a ferir a cabeça da serpente não seria nenhum filósofo, mas a rocha, a pedra sobre a qual ele mesmo, o Filho de Deus, edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, graças a Deus. Voltando ao Antigo Testamento, deparamos-nos com uma instituição maravilhosa, a saber, a Páscoa. Êxodo 12, do 1 ao 28. Exatamente no versículo 14 se lê: Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Lendo inteiramente o teor acima referenciado, compreendemos que houve o sacrifício de um cordeiro literal e que o seu sangue era por memorial entre o povo de Israel e seu Deus. Ora, no Evangelho segundo João, o qual gloriosamente relatou a encarnação do Verbo, João 1:1, no versículo 29 do capítulo 1, segundo as palavras do testemunho de João Batista, diz: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta parte, o unigênito Filho de Deus é profeticamente chamado de Cordeiro, não literalmente, mas Cordeiro de Deus. E ele, Jesus, se submeteu a um tão grande sacrifício que nos deu a vida eterna. Muitas e muitas vezes temos que agradecer a Deus porque o seu Filho Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nunca um filósofo. Segundo o médico Lucas, o terceiro evangelista, um certo homem, intérprete da lei, perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Estamos bem certos de que aquele homem desejava herdar a vida eterna, pois não se dirigiu ao Senhor Jesus com o intuito de aprender nenhuma filosofia. Dando fiel cumprimento a todas as coisas que o Pai Celestial lhe confiou, o seu Filho Jesus concluiu gloriosamente a sua missão na terra. Sabemos que ele anunciou todas as palavras do seu Pai, segundo a sua vontade, pregando assim o reino de Deus. Com respeito à sua morte e ressurreição, disse o Senhor Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Marcos 9:31. Em uma outra ocasião, quando da ceia do Senhor, e depois de ter sido indicado o traidor, o Senhor Jesus disse aos discípulos: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Como ficou bem esclarecido através desta passagem, o Senhor Jesus não deu nenhuma filosofia, deu um novo mandamento, graças a Deus. Através do conhecimento que
temos concernente à história secular, não podemos comparar nenhuma biografia de qualquer que seja o filósofo com a história magnificante de Jesus Cristo. Nunca ouvimos falar, jamais, que este ou aquele filósofo tivesse vaticinado a sua própria morte, ressurreição e ascensão ao céu. Porém, como redimidos pelo sangue da pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhamos que esse Jesus que foi assunto ao céu, assim virá do modo como subiu. Atos 1 e 11. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13 e 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.